E hoje vamos falar dela, aquela que é amada por muitos e adorada por todos. Uma das mais temidas da rebelião, a errante Pérola, que na série foi reduzida a uma babá com complexo de inferioridade. Piadas à parte, hoje vamos fazer uma pequena análise sobre todas as camadas da consciência da Pérola, que vimos no 18º episódio da 5ª temporada Uma Única Rosa Pálida. Então já prepara a pipoca, pega um refrigerante que esse vídeo pode ser um pouco longo. E já deixando o disclaimer que isso é uma análise de um ponto específico da história da nossa Pérola, ou seja, nada desse vídeo será sobre a sua versão atual que vimos em Steven Universo Futuro, que aparentemente já conseguiu superar a maioria, se não todos, os seus traumas. E também, esse é apenas o meu ponto de vista sobre essa situação, então se você não concorda, deixe nos comentários o seu ponto de vista, e principalmente esse vídeo não é uma indireta para nenhum outro criador de conteúdo, como vocês muito questionaram no vídeo sobre a Diamante Rosa, que eu vou deixar nos cards para quem ainda não viu. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Como vimos no episódio Uma Única Rosa Pálida, a nossa Pérola possui diversas camadas de consciência, que formam sua personalidade. E nesse episódio fomos apresentados as 5 dessas camadas. Começando pela primeira camada, ou superfície, essa aparentemente seria apenas um local de armazenamento para os itens que a Pérola guarda em sua pedra, sendo administrada por uma parte de sua consciência que aparentemente dita o seu perfeccionismo. Até porque ela consegue organizar os itens tanto por seção como por ordem alfabética, e não me surpreenderia nada se também conseguisse organizá-los por data de aquisição, tamanho, peso, etc. E esse fragmento de sua personalidade é tão obcecada com ordem que quase arquiva o Steven para que tudo naquele espaço ficasse perfeito. Algo interessante sobre o passado da Pérola que vemos nessa camada é que em sua pedra encontramos vários números de telefone e alguns endereços de e-mail, o que mostra que ela tentou seguir com a vida depois da partida de Rose, conhecendo novas pessoas, mas provavelmente esses relacionamentos não deram certo ou eram apenas encontros casuais, já que a Pérola, pelo menos em tela, continuou sozinha durante todas as temporadas. Outro detalhe interessante é que entre os itens que começam com a letra S temos uma shotgun, recurso esse que bem que ela poderia ter usado em alguns momentos da série, eu particularmente não criticaria. Enfim, voltando à análise, a Pérola daquela camada diz algo muito interessante quando não localiza o celular. Ela diz que talvez esteja com uma das outras pérolas, mas não naquela camada, já que ela garantiu de dividir seu subconsciente em várias outras seções ou camadas, assim como fez com todos os itens guardados. E ela realmente tem um bom motivo para fazer isso, mas vamos falar disso depois. Indo para a segunda camada, as coisas já ficam um pouco mais complicadas. Nessa camada, aparentemente, ficam guardados os seus sentimentos mais tristes, envolvendo os traumas mais recentes com a perda definitiva da Rose. Basicamente, essa camada pode ter sido formada após o aparecimento do Greg, quando a Pérola percebeu que realmente tinha perdido a Rose para outra pessoa. Isso deve ter se agravado consideravelmente quando Rose decidiu abrir mão de sua existência pelo Steven, já que aí sim a Pérola perderia ela para sempre. E aqui entra o meu desabafo pessoal. Essa foi a camada que de longe mais me decepcionou. Como vimos em muitos momentos da série, a Pérola, por mais que ame o Steven, ela ainda demonstra uma ou duas notas de rancor pela existência dele. Não que ela o culpe pela partida da Rose, até porque quem ela culpava por isso era o Greg. Mas querendo ou não, a existência dele é um marco do fim da existência dela. E justamente por conta disso, eu esperava que esse fragmento da personalidade da Pérola fosse bem mais áspera e rancorosa com Steven, já que essa parte do seu subconsciente literalmente ficou presa no trauma de perder a Rose, e ver o resultado dessa perda parada em sua frente poderia ser um gatilho para uma crise ainda maior. Mas infelizmente isso não aconteceu e esse fragmento só se mostrou triste e depressivo mesmo, servindo basicamente para mostrar que a Pérola ainda não superou o luto pela perda da Rose, e isso ainda afeta sua personalidade. Tanto que essa camada também responde um questionamento muito recorrente no fandom de Steven Universo até hoje. Como a Pérola era uma das gems mais temidas na guerra, só estando abaixo da própria Rose Quartz, mas estava tão fraca, dependente e temerosa em todos os episódios da série? A resposta é até que simples. Literalmente tudo o que a Pérola fez na vida, até esse ponto da história pelo menos, foi ou pela Rose ou pela Diamante Rosa. Então, para garantir que a Rose estivesse segura, Pérola excedeu seus limites diversas vezes para tentar protegê-la, coisa que não só a fez descobrir muitas habilidades e poderes que as demais pérolas nem sonham possuir, mas também a tornaram uma Gen extremamente forte, já que, como vimos nos flashbacks, Pérola pufava soldadas quartzo como se não fossem nada, e com apenas um golpe, coisa que é muito difícil de fazer, já que soldadas quartzo são feitas para lutar, e justamente por isso elas são muito mais resistentes e poderosas que a maioria das gens. Entretanto, depois que a Rose se foi, Pérola perdeu seu motivo de vida, então
Pérola não enfraqueceu fisicamente, ela enfraqueceu mentalmente, já que as feridas psicológicas e emocionais sobre a perda da Rose foram tão profundas que ela perdeu sua motivação de seguir em frente. E justamente por isso ela estava tão fraca em Steven Universo clássico. Lembrem-se de curtir e compartilhar o vídeo para todos os seus amigos e principalmente se inscrevam no canal para novos vídeos de segunda a sábado. Indo para a terceira camada, temos a parte mais problemática de todas. Aqui é onde o subconsciente da Pérola guarda seus maiores traumas e os seus remorsos, sendo em sua maioria a guerra e as consequências de suas escolhas. Tanto que a Pérola responsável por aquela camada se mostra em choque e paralisada, até porque razão não falta, né, gente, dado que vimos no episódio. Naquela camada, a Pérola também guarda seu sentimento de culpa, já que a mesma se considera responsável pelo fim de todas as genes da Terra, por ter feito parte do plano da Rose, já que se elas não tivessem feito aquilo, talvez suas amigas não tivessem aquele triste fim. E isso nos leva a um detalhe muito interessante e triste sobre a Pérola. Muito provavelmente, o lado meio marinette da personalidade dela, de querer lidar com tudo com um plano extremamente elaborado e detalhado, assim como lidar com todas as situações da forma mais cuidadosa possível para que falhas não ocorram, vem justamente do trauma gerado pelas consequências do plano um tanto quanto impulsivo da Rose se estilhaçar. E justamente para evitar que algo desse tão errado de novo, a Pérola se tornou uma Jen extremamente metódica, focando em cada detalhe antes de tomar uma decisão. E finalmente temos a quarta e a quinta camada, que podemos analisar juntas por terem a mesma função. No caso, essas que seriam as camadas mais profundas da consciência da Pérola não estão lá por serem traumáticas, mas sim por serem segredos que ela não poderia, sob hipótese alguma, revelar. E o único motivo de estar separado em duas camadas é que na quarta camada temos os segredos pós-estilhaçamento e a quinta seriam os segredos pré-estilhaçamento, já que, como vimos no episódio, a Diamante Rosa dá uma última ordem à sua Pérola, que é de nunca mais falar sobre o assunto e deixar toda a vida que elas tinham para trás. E justamente por isso os segredos da Pérola estão divididos em duas partes. Uma parte é da sua antiga vida como Pérola da Diamante Rosa e a outra parte é da sua vida com o braço direito de Rose Quartz. E esse detalhe sobre a quarta e a quinta camada serem meio que cofres para os segredos da Pérola justificaria um questionamento que surgiu no fandom após esse episódio, que seria como Opal, Sardonyx e Alexandrite não sabiam que Rose era Diamante Rosa, já que as fusões sabem tudo que as genes que a compõem sabem. No caso, para evitar que seus segredos fossem acessados pelas fusões, ela os enterrou abaixo de várias camadas de consciência, memórias e traumas, as tornando inacessíveis por qualquer um, senão ela mesma. E como curiosidade, provavelmente a informação de que a Pérola estava consertando o cubo de comunicação para continuar se fundindo com Garnet também pode ter sido temporariamente escondido na quarta camada, junto com as memórias do falso estilhaçamento, já que mesmo isso tendo acontecido várias vezes, a Sardonyx não conseguiu descobrir. E basicamente a soma dessas 5 camadas dão a nossa Pérola, uma Gen que até aquele ponto da história era a mais complexa e literalmente a Gen com mais camadas de personalidade, e de longe a mais interessante entre os protagonistas, já que tivemos a oportunidade de ver tudo o que levou a nossa Pérola a ser o que ela é, assim como também vimos as consequências da sua dependência emocional com a Rose e seus arrependimentos com suas escolhas durante a guerra. Mas felizmente hoje a Pérola evoluiu para uma pessoa totalmente livre e talvez pela primeira vez em milênios ela esteja verdadeiramente feliz e seguindo com a sua própria vida. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar, porque isso me ajuda muito a trazer mais vídeos longos para o canal, tanto de Steven Universo como também da Casa da Coruja, Miraculous, Incrível Mundo de Gumball, dentre outros temas. Inclusive, fãs de Helluva Boss, eu estou preparando um vídeo, aguardem que o dia vem. Muito obrigado por assistir e até amanhã.